essa é uma aula que eu vou mostrar para você um pouco do TypeScript. Primeiro, o que é o TypeScript? O TypeScript ele é um superset que vai trazer para a gente todos os recursos de tipagem de variáveis para dentro da nossa aplicação, utilizando JavaScript. Então, a gente continua escrevendo em JavaScript os nossos códigos, mas com todos os recursos do TypeScript de tipagem das nossas variáveis, dos nossos objetos. A gente vai poder utilizar um monte de ferramentas e de grandes sacadas de produtividade que o JavaScript junto com o TypeScript, na verdade o TypeScript, né, vai trazer para a gente ali. A gente continua tendo a flexibilidade do JavaScript com a produtividade também do TypeScript. Porque tem uma galera que cria, né, aquele receio e fala, mas o JavaScript ele é uma linguagem muito dinâmica e flexível do jeito que ele é. Eu acrescentar um superset ali de tipagem vai mais criar sei lá, vai no começo ali vai fazer meu desenvolvimento ficar mais moroso. Pode ser que até no começo você sinta, se você vem, né, do JavaScript somente, pode ser que você sinta mesmo que no começo fique um pouco meio assim, nossa, mas por que é assim e tal, mas depois que você acostuma, vai por mim, você não vai conseguir mais abandonar ou pelo menos deixar de usar o TypeScript nos seus projetos, porque vai facilitar demais, principalmente quando você trabalha em times, porque aí você sabe o que está guardando dentro daquela variável, você sabe quais são os parâmetros que uma determinada função precisa para funcionar, quais são as propriedades de um determinado componente, e etc, etc, etc. Então, essa é uma aula mais para te apresentar o TypeScript, mas pode ficar sossegado que o curso inteiro está recheado de TypeScript. Afinal de contas, né, como eu já comentei, o nosso projeto é feito em TypeScript, beleza? Então, o TypeScript é desenvolvido, né, foi desenvolvido pela Microsoft. E aqui do lado, esse site que eu estou usando, ele chama typescriptlang.org/play. Ou se você vem no Google aqui, pesquisa por TypeScript Playground, que é sucesso, ó, TypeScript Playground, e aí tu vem nesse link aqui que vai abrir aqui o TypeScript. Massa? Aqui no Playground do TypeScript, a gente tem desse lado aqui código TypeScript que a gente consegue digitar e aqui a gente consegue ver em tempo real como que vai ser no final das contas, o que é o código, como que o código TypeScript vai ser entendido depois como JavaScript puro. O TypeScript, por que isso acontece? O TypeScript, a gente vai usar ele no ambiente de desenvolvimento. O TypeScript a gente não usa no ambiente de produção. No final das contas, tudo vai ser entregue para o navegador como JavaScript, né? Como JavaScript puramente. A gente vai utilizar o TypeScript em produção porque o TypeScript é vantajoso para o nosso processo de desenvolvimento, para desenvolver. Ele vai aumentar a nossa produtividade. Eu acredito que tem gente que fala que não, que no começo fica mais burocrático desenvolver com TypeScript. Mas eu acho que depois que você pega o jeito, você produz muito mais rápido, eu acho, até, porque você não precisa ficar procurando conteúdo de variável, valor de variável, tu passa o mouse ali, em cima do nome ali, você sabe o que aquela variável precisa de valor, um objeto precisa de parâmetro, enfim. Então, o TypeScript a gente usa ele em desenvolvimento. E aí, no final das contas, a gente vai ter tudo JavaScript na produção. Por isso que a gente consegue ver aqui no Playground o que vai acontecendo aqui com o nosso código TypeScript, beleza? Vou apagar isso daqui, ele vem com isso, e eu vou criar aqui os três tipos básicos, ou os mais conhecidos, de variáveis que a gente tem no TypeScript, que é número, que é texto e que é booleano. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma constante, vou chamar ela de myName, desse jeito aqui, e vou guardar dentro dela Rodrigo, beleza? O que acontece? Percebe que nesse caso eu criei uma constante e guardei aqui dentro dela o meu nome. O meu nome é um texto, certo? Entre aspas, simples, é um texto. Eu não defini em lugar nenhum que myName deve guardar texto, né? Não fiz isso. Eu posso fazer isso? Posso. Posso fazer isso da seguinte maneira. Ó, eu coloco dois pontos e coloco que isso daqui vai ser uma string. Fazendo isso, o TypeScript entende que o que eu vou guardar aqui dentro, o tipo dela, então, dois pontos, o tipo vai ser uma string. Se eu tentar colocar um número aqui, ele vai dar erro. Se eu passar o mouse aqui, olha só, type 10 is not assignable to type string, ou seja, 10 não é aceito
por essa variável, por essa constante, porque o tipo dela é string e eu estou tentando guardar o número. Agora, se eu tentar guardar o 10 como um texto, ele aceita na boa. Beleza? Então, essa já é uma vantagem do TypeScript, da gente forçar os valores de maneira correta. Porque quando a gente faz assim, ó, my name, por exemplo, e eu guardo direto o número 10, dessa maneira, ele vai aceitar. Porque eu não disse para ele que tipo de variável ele deve aceitar. Eu só criei o nome ali da constante, na verdade, né? My name. E guardei o número 10. Eu não falei, só vai aceitar texto ou só vai aceitar número como a gente fez anteriormente, né? Como assim, né? Ó, vou criar ela como my name text, por exemplo, e digo que é string, ó. Né? Eu vou colocar aqui, ó, my name free, tipo uma liberada, olha só. Então, neste caso aqui, ó, olha lá, ele já está me acusando o erro, tá vendo, ó? Ele está me acusando o erro porque eu estou falando que o tipo é string. Aqui ele não acusa o erro porque eu estou guardando ali 10. Ou seja, a gente consegue utilizar o poder do TypeScript e se quiser também, não precisa tipar a constante. Utilizar o TypeScript não significa que você tem que tipar tudo. O melhor dos mundos é você tipar tudo, na minha opinião. Eu tento tipar tudo. Eu vou me esforçar para isso sempre. Mas você não é obrigado, ou seja, é aquilo que eu digo, você continua tendo o poder do TypeScript, tendo a flexibilidade do JavaScript com o poder do TypeScript. Legal? Por que o TypeScript faz isso? Porque o TypeScript e o JavaScript em si, né? Quando eu coloco aqui, ó, que o my name, deixa eu tirar esse free, ele vai receber esse valor 10, o TypeScript ele tem um negócio que chama inferência de dados. O que é uma inferência de dados? Quando eu não digo o tipo da variável e eu atribuo algum valor para a variável no momento da criação, o TypeScript ele identifica, bom, se ele está guardando um número, então aqui só pode guardar número. Se eu passar o mouse lá em cima, olha lá, tá vendo? Então ele já identifica, ó, que isso daqui vai ser o número. Se depois, ó, eu posso até fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um let, ó, vou criar um let, e aí se eu passar o mouse lá em cima, ó, olha lá, ele identificou que isso é um número. Se embaixo eu tentar usar o my name e mandar Rodrigo, eu vou ter um tá vendo? Ó, se eu passar o mouse lá em cima, lá, Rodrigo não está disponível para, não é permitido, porque o tipo do meu my name é um número, né? Então, quando eu atribuo na criação da variável um determinado valor, ele faz uma inferência, ele deduz, olha, se a variável está começando com o valor 10, então ela só deve guardar número, né? Então, isso é bem legal. Olha quanta coisa massa a gente já está vendo aqui do TypeScript. Outra coisa também, a gente tem, além do número, eu vou deixar aqui como, sei lá, vou colocar aqui const my name, e vou criar aqui o João. Beleza? E vou criar aqui uma outra agora, que eu vou chamar de my age. E vou colocar agora como número. Deixa eu colocar o tipo aqui, né? Vamos já colocar aqui uma string. E a outra tipagem é number. E aqui, no caso do number, eu vou colocar que João tem, sei lá, 30 anos. Então, esse é o tipo para guardar número. E vamos supor que eu quero guardar aqui um const como my age, por exemplo, que é, no caso aqui, quanto peso, né? Quanto pesa o João. E aí, nesse caso, geralmente a gente vai guardar um número quebrado, né? Com caso decimal, porque ele pode pesar 78 e 60, por exemplo. Nesse caso, também vai, ó, o my... no my age também, número. Então, o número serve, a gente pode guardar tanto o número inteiro quanto o número com casa decimal. E tem um outro também, que é um valor booleano, que nesse caso a gente pode colocar aqui, por exemplo, como online. Vamos supor que a gente quer saber se ele está online, e um boolean. E aí, no caso, o boolean ele vai guardar verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar aqui como online, true. Então, essa daqui são as tipagens mais básicas do TypeScript, né? String, número e booleano, beleza? Outra coisa também que a gente pode tipar são as tuplas, ou também conhecida como listas, né? Ou array, vetor, enfim. Aqui, eu vou criar uma que eu vou chamar de frutas, por exemplo. Vou chamar de frutas e vou falar que frutas vai guardar uma string só. Não, né? Porque eu estou me referindo a frutas no plural. Então, eu posso falar que ela vai guardar uma coleção de string, né? Uma lista de string. Inclusive, eu posso começar ela com uma lista vazia. E a vantagem uma outra vantagem
do TypeScript é que com ele eu consigo utilizar o IntelliSense. O que é o IntelliSense? Por exemplo, a minha constante frutas, ó, se eu olhar aqui, ela é um vetor. O vetor tem suas propriedades, que são diferentes, por exemplo, de uma string, né? O vetor, um array, tem as suas próprias propriedades, como, por exemplo, para adicionar um item na lista. É um exemplo. Eu consigo adicionar um item na lista usando o push, por exemplo. Mas vamos supor que você quer saber quais são os métodos que uma lista tem. Tu vem aqui, coloca frutas e coloca ponto, que vai te aparecer tudo o que frutas tem, né? Que no caso frutas é a nossa lista. Então a gente consegue utilizar isso a IntelliSense. A gente consegue utilizar o IntelliSense para ver, acho que eu vou usar aqui nesse caso o push, que eu acho que o push faz sentido, porque eu quero adicionar aqui banana. E eu quero adicionar aqui, por exemplo, maçã. Né? Um exemplo. Né? E aí, inclusive, a gente quer ver isso na tela, a gente pode colocar um console, por exemplo, ó, um console.log, e aí eu quero mostrar o que tem dentro de frutas na posição 1, por exemplo, de frutas. Para a gente ver o que está rolando, é só clicar no Run, e aí, ó, botão direito aqui, ou aqui nessa parte, ou aqui na parte azul, botão direito, tu vem aqui no console e olha lá, opa, console, ele me mostrou maçã. Deixa eu limpar, ó, run, olha lá, mostrou maçã. Eu vou deixar aqui do lado, né, porque aí já fica no jeito. Legal? Então, a gente consegue também tipar desta maneira. Outra coisa também que dá para fazer é o seguinte, vamos supor que eu quero criar aqui uma outra lista que eu vou chamar de bebidas, e eu posso falar que ela vai ser um array de string, ó. Olha que massa. Então, eu estou falando que o tipo dela vai ser um array e que dentro desse array só vai aceitar string. E aí eu já posso, inclusive, iniciar minha lista com Coca e com refri, por exemplo. Refri e vou colocar aqui como, sei lá, Fanta. Um exemplo bobo. E aqui, deixa eu só deixar aqui um pouquinho mais para o lado. Aí, beleza? E aí, eu vou colocar um console.log aqui no nosso bebidas. E vou colocar lá na posição 2 agora. Então, se eu executar, olha lá, Fanta. Legal, né? Outra grande vantagem que eu vejo do TypeScript são a criação das interfaces. A interface nada mais é do que... Eu gosto de me referir a uma interface como... ou interface, né? Como você preferir. Mas eu gosto de me referir a ela como se ela fosse um contrato. Ou seja, quem for usar... a gente cria uma variável, cria um objeto, o que for. Né? Então, vamos supor aqui que eu vou... Vamos criar e aí fica mais fácil, né? Eu explicar mostrando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma interface e eu vou chamar ela de iPessoa. Eu gosto de usar o i, é uma boa prática você usar um i como prefixo para o nome de interfaces. Né? O que é o prefixo? Essa primeira letra que vem antes, para lá no código ficar nítido e claro que isso daqui é uma interface. Né? E a interface, com a interface, a gente consegue criar a nossa própria tipagem, a gente consegue personalizar a nossa tipagem. Então, eu vou criar aqui, ó, nome, e eu digo que nome vai ser do tipo string. Eu vou criar idade, que vai ser do tipo string, e eu vou criar vou criar aqui, na verdade, tipo string não, aqui é number. Aqui é um number, e eu vou colocar só os dois. Acho que só os dois já tá show, beleza? Então, eu estou criando aqui uma interface que é meu próprio tipo. Eu estou definindo meu próprio tipo. E aí aqui eu posso construir um objeto, posso criar um objeto que eu vou chamar de student, por exemplo, e que o student ele é uma pessoa, né? Então o tipo dele vai ser pessoa. E aí só para ficar melhor, né? Vamos colocar aqui, ó, person, né? Só para ficar já no jeito, né? Então, ó, student person. Aí eu posso até já iniciar ela com os valores. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, nome. E aí no nome, se eu tentar colocar um número, ó, ele vai dar erro, porque se eu passar um mouse, nome é string. Isso que é vantajoso. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui a Maria. E aí eu vou colocar aqui uma idade, por exemplo. E olha só, isso que é legal, IntelliSense, ó, apareceu ali a propriedade, eu autocompleto, e sei lá, vamos pôr 26, por exemplo. Legal? E aí que está a vantagem. Se eu quiser mostrar isso, olha que massa, console.log, e vou concatenar aqui, porque eu vou fazer uma interpolação, e eu vou, na verdade, vou fazer assim, ó, nome
do aluno, dois pontos, vírgula, e aí eu posso vir aqui e pegar minha constante que chama student, ponto, que me aparece as propriedades que tem lá dentro. Essa que é a grande vantagem e que, na minha opinião, a gente ganha muito na produtividade. Eu vou selecionar o nome, então, e vou executar. Deixa eu só limpar. Vou executar, olha lá, nome do aluno, tá lá, Maria. Massa, né? Se eu pegar aqui, eu quero saber a idade, né? Então, quero saber a idade também. Então, muda aqui, ó, ponto, opa, apareceu a idade e idade do aluno, né? Posso até colocar dessa maneira, né, para ficar tanto aluno quanto aluna. E, na verdade, aqui, né? E show. Ó, vamos executar aqui para ver como ficou. Olha lá, então, idade do aluno e 26. Então, isso daqui é a base que tu precisa para desenvolver utilizando o TypeScript. E tudo mais que a gente for precisar, todos os macetes, os truquezinhos, né, durante o nosso treinamento, eu vou compartilhar com você e você vai poder ver como que a gente aplica de fato na prática o JavaScript junto com o TypeScript, na verdade, né? Junto ali com o TypeScript. E olha só como tudo fica no final. Então, desse lado a gente tem código TypeScript e desse lado a gente tem o código JavaScript. Se você parar para analisar, o que mais muda de significativo aqui? Não tem tipagem. Por exemplo, aqui, ó, my name, coloquei que o tipo dele vai ser uma string. Não tem. Aqui não tem tipagem, ó, não tem tipagem, ó, não tem tipagem. Então, todas as tipagens são removidas na hora que passa para o JavaScript, né? Então aqui a gente vai ter o nosso ambiente em produção com JavaScript puro, e no ambiente de desenvolvimento a gente utiliza todos os recursos aí, o poder aí de produtividade, organização de código, padronização do TypeScript. Legal? Então, essa aula aqui ela foi mais uma introdução do que é o TypeScript, beleza?